Então vamos lá. Pioneirismo português. Portugal, ele foi o primeiro país a centralizar o poder nas mãos de seu soberano. E isso foi um fator primordial. Não esqueçam disso. Na aula de ontem, eu falei para vocês que no final da Idade Média, algumas nações já vivenciavam seu processo de formação e consolidação do Estado Nacional. E aí, é claro, quando se fala de formação dos Estados Nacionais, nós estamos nos referindo também a um processo de centralização política. Então, veja só, Portugal teve uma precoce centralização política. E observe uma coisa, como se deu esse processo de centralização? Eu vou aqui, se me permitem, abrir um parêntese para falar rapidamente, de forma bem superficial, da história da formação de Portugal. Quando vocês observarem o mapa, nós sabemos que a Península Ibérica, ela foi dominada pelos muçulmanos lá na Alta Idade Média. No século VIII, os árabes invadem a Península Ibérica e dominam grande parte desse território. Península Ibérica que hoje corresponde aos países Portugal e Espanha. Inclusive, os árabes só foram barrados depois de uma grande batalha comandado pelo Franco Carlos Martel, a famosa Batalha de Poitiers. A partir daquele momento, século VIII, os árabes ficaram aqui, estacionados na Península Ibérica. Mas lá, em cima da península, havia um pequeno reino cristão. E esse reino cristão era o Reino de Leão. Um dia, um rei desse reino, Afonso VI, resolve convocar os cristãos da Europa a lutarem em nome da cristandade para expulsar esses muçulmanos da Europa. Iniciava a famosa Guerra de Reconquista. O que foi a Guerra de Reconquista? A Guerra de Reconquista foi justamente o conjunto de lutas dos europeus para expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. E é claro que quando esse rei conclama a ajuda dos outros cristãos para uma espécie de cruzada no Ocidente, muitos nobres atendem a esse pedido. Até porque a guerra não só saciava, certo, o ímpeto daqueles nobres, o ímpeto guerreiro, mas a guerra era também o quê? Uma das principais formas, um dos principais meios de aquisição de terras. Terras que era o quê? Maior riqueza e fonte de poder na Idade Média. Dentre os nobres que acabaram ajudando o Reino de Leão na Guerra de Reconquista, você vai ter um pequeno reino aqui. Aliás, perdoe-me. Dentre os nobres, temos o Henrique de Borgonha. Um conde francês, Henrique de Borgonha, ajuda o rei de Leão e por causa dos seus préstimos de sua ajuda, o rei de Leão dá a ele um pequeno condado portucalense. Ou seja, dentre os vários nobres que ajudaram o rei de Leão na luta, na Guerra de Reconquista, Henrique de Borgonha acabou não só recebendo um condado do rei, mas a mão da filha do rei em casamento, a Dona Teresa. Olha que coisa massa, né? Beleza? Ganha terra, fonte de riqueza e poder, e ainda a princesa. Porém, se esse nobre recebe, certo, esse benefício, essa terra, ele se torna o quê desse rei? Torna-se vassalo. Ou seja, o Henrique de Borgonha era vassalo do rei de Leão. Portanto, devia a ele fidelidade. Fruto desse casamento do Henrique com a Dona Teresa, nasceu um jovem chamado Afonso Henriques. É esse cidadão chamado Afonso Henriques que no ano de 1139 resolve o quê? Proclamar a independência do condado frente ao Reino de Leão. Iniciava ali uma dinastia. A dinastia que iria se estender até o ano de 1383, conhecida como Dinastia de Borgonha. Olha que coisa interessante. É óbvio que desde o momento em que nasce, esse pequeno reino, o Reino de Portugal, vai ter que lutar, não só por sua independência, mas também lutar
contra os inimigos das fronteiras do sul. Quem eram esses inimigos? Os muçulmanos, os sarracenos. Ou seja, a guerra de reconquista não vai findar ainda ali no século XII. Não. Ela durará ainda alguns séculos. Ou seja, uma coisa que é bom a gente enaltecer. Desde o primeiro momento em que nasce o reino, lá no século XII, esse povo português vai ter que lutar. A luta, a guerra vai forjar inicialmente a personalidade desse povo. E quem é o líder natural nessas guerras? Quem é o líder natural? O rei. E no passado tempo que vingou essa dinastia, os muçulmanos, eles vão sendo empurrados cada vez mais para o sul. Cada vez mais para o sul. Nesse contexto, o pequeno reino estende-se, expande-se territorialmente. É claro que nessa luta outros reinos vão surgir, como por exemplo, vizinho a Portugal, o reino de Castela. Compreende até agora, galera? Tá clara a exposição? Então, você vai ter o reino de Portugal e o reino aqui de Castela, enfim. A verdade, o que acontece? Foram 9 soberanos que governaram durante esse período de 2 séculos e meio. Afonso I, que era o Afonso Henriques, que proclamou a independência. Sancho I, Afonso II, Sancho II, Afonso III. Não. Dom Diniz, Afonso IV, Dom Pedro, Dom Fernando. Dom Fernando foi o último. E durante essa dinastia, você vai ter o quê? Portugal se estendendo territorialmente. E os reis cada vez mais tendo poder. Por ser um líder natural nessas guerras, esse rei acabava sendo também o dono daquelas terras que eram conquistadas. Muitas vezes, soberanos portugueses até doavam terras a nobres que auxiliavam nas lutas, como acontecia em outros reinos da Europa. Mas em Portugal, a jurisdição ficava com o rei. Doava terras, mas não ia com essas terras à jurisdição. Cabia ao rei exercer a justiça. Está compreendendo? Esse processo que está sendo vivenciado ainda na Baixa Idade Média, pessoal, é um processo que está intrinsecamente ligado à consolidação mais na frente do absolutismo. Se eu fosse falar de forma bem rasteira, bem simples, 2 características que marcaram a dinastia de Borgonha: a expansão territorial, capitaneada por esses reis, e um processo inicial de centralização política. Eu estou sendo muito detalhista? Estou. Mas eu quero que vocês entendam por que Portugal acabou se transformando, certo? No primeiro país cujo rei foi absolutista. O processo de crescimento do poder, de fortalecimento do poder, se dá com essa dinastia. Detalhe importante, nesse interim, você vai ter o desenvolvimento de uma burguesia no litoral português.